Na vida, nós enfrentamos dois tipos de desafios: os desafios exteriores e os desafios interiores. Os desafios exteriores fazem parte da vida, são as situações difíceis, lutas, adversidades que nós enfrentamos. E os desafios interiores faz parte de como nós enfrentamos essas lutas, essas aflições. Os desafios interiores faz parte e quer dizer como nós estaremos enfrentando essa realidade. E é aí que a nossa identidade faz toda a diferença. E uma pessoa em crise na sua identidade, ela não vai conseguir vencer esses desafios interiores. Isso porque a crise de identidade nos debilita. A crise de identidade nos fragiliza emocionalmente. Uma pessoa que vive em crise de identidade não sabe quem ela é, não sabe o seu valor, não sabe os seus dons, acaba sendo um alvo fácil. Esse é o grande dilema hoje. Quem sou eu? Qual é a minha verdadeira identidade? A identidade vai além daquela impressão que queremos passar para os outros. Infelizmente, a realidade de muitos é essa crise de identidade. Não se conhece, acredita em mentiras sobre si mesmos, estão aprisionadas nas dores e perdidas no mundo que tentam sobreviver. Então, a formação da nossa identidade, ela é muito importante e ela é um reflexo das funções e papéis familiares que estiveram sobre nossas vidas. Você é um reflexo dos modelos de autoridade, das funções familiares que estiveram sobre a sua vida. Você sabe qual o seu propósito? Você está vivendo de acordo com esse propósito? Isso porque pessoas com crise de identidade, elas não são assertivas nas suas escolhas, elas não definem a direção. A crise de identidade faz com que as pessoas fiquem desnorteadas, ou seja, sem um norte, sem uma direção. Vivemos uma época que poucas pessoas desfrutam de uma identidade restaurada. A identidade é a base de toda missão, de todo propósito e de toda a realização. Você quer entrar em contato com a sua missão? Você quer viver o seu propósito? Você quer viver uma vida realizada? Você precisa de identidade. Como é gerado a crise de identidade? Através dos abusos, dos abandonos, das rejeições, das disfunções familiares que a pessoa viveu na sua história de vida, na sua família de origem. E isso tudo gera uma crise na nossa identidade, impedindo o reconhecimento de quem verdadeiramente nós somos, o nosso valor, a nossa importância e o nosso merecimento. E tudo isso que eu disse, os abusos, as rejeições, os abandonos, isso gera uma dor emocional muito grande. E essa dor emocional gera a depreciação pessoal. A dor emocional gera depreciação pessoal, que gera a crise de identidade. Nessa ordem, nessa dinâmica. Dor emocional gera depreciação pessoal, que gera a crise de identidade. Muitos, desde cedo, foram discriminados, rejeitados, agredidos emocionalmente e até fisicamente, humilhados, envergonhados, e a maneira de nos ver, o nosso valor, a nossa segurança, acaba se deteriorando por causa dessa dor emocional e geradora dessa crise do valor pessoal. Então, as consequências da crise da identidade são muito claras. A crise de identidade gera uma busca por aceitação. A pessoa não sabe o seu valor, vive em bases da sua rejeição, vive em bases de aceitação. Uma certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim que ela saiu de casa cedo, lutou na vida, sozinho, estudou, trabalhou e conquistou as coisas só para mostrar para o pai que ele tinha valor, só para provar para o pai a sua importância. Então, a crise de identidade gera
além da busca por aceitação, gera também o mecanismo de defesa. O que são mecanismos de defesa? São barreiras criadas para autodefesa emocional, autoproteção. Exemplo desses mecanismos de defesa: agressividade, orgulho, fuga, a passividade, autossabotagem. Muitos funcionam como um mecanismo de defesa. Alguém com crise de identidade sempre vai andar em extremos, ou de rejeição ou de rebelião. A pessoa que vive essa crise de identidade, ela não consegue andar no centro, não consegue se centrar e vive nos extremos de rejeição ou de rebelião. E nós precisamos, em busca da saúde emocional, achar esse equilíbrio. Uma história mal resolvida vai gerar uma crise de identidade. A nossa identidade, ela determina nossos valores, os nossos valores determinam o nosso caráter e o nosso caráter vai determinar o nosso destino. Nessa ordem, onde nós vamos chegar, o que nós vamos conquistar, quem nós somos, isso tudo depende da nossa identidade, que muitas vezes é agredida, que muitas vezes ela sofre muitos ataques. Então, onde você quer chegar, o que você quer alcançar, isso tudo começa na sua identidade. E é interessante como a nossa identidade é atacada. É interessante como a nossa identidade sofre algumas distorções. Eu gosto de citar aqui um texto de Mateus 4. Jesus, quando foi levado ao deserto para ser tentado, o tentador chega até ele e diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Veja que o tentador faz o ataque diretamente na identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, e é assim com a nossa vida, a gente sempre vai ser testado, provado ou tentado na nossa identidade, em quem nós somos, no nosso valor. Então, a importância de se descobrir a identidade, a importância de se manter firme na nossa identidade, vai fazer a diferença nas nossas conquistas, vai fazer a diferença onde nós queremos chegar. E saiba que mesmo que você esteja enfrentando uma provação, um teste, uma prova ou tentação que vá contrário, que vá de encontro aí a quem você isso não quer dizer que você precisa acreditar nessa tentação. Você precisa, então, se fazer valer de quem você é. Você precisa se fazer valer da sua identidade que está ligado com a sua história de vida. Uma história mal resolvida vai gerar uma crise de identidade. Foi o que eu falei. Então, a fim de que você possa conquistar a sua identidade, você precisa olhar para a sua história de vida, você precisa se livrar dessa dor emocional, você precisa se livrar dessa busca por aceitação e de viver baseado aí em mecanismos de defesas, ok? Fica aqui a minha mensagem para você e que você possa aplicar e viver isso e levar isso na prática da sua vida, ok? Grande abraço, obrigado!